pessoal, ó, o pastor Raul aqui. Agora nós estamos com a segunda parte do nosso estudo falando sobre pecado e a consequência, ou seja, perdão dos pecados e consequência do pecado. Semana passada nós entendemos primeiro, né, porque, como eu disse, nós somos confrontados na situação da entrevista que foi dada lá pelo criminoso, né, e que Jesus faria o mesmo. Então primeiro nós entendemos onde nós devemos buscar para saber se Jesus faria algo ou não. A gente já entendeu isso. Hoje a gente vai trabalhar especificamente a questão do que aconteceu, do que foi colocado. Será que Jesus iria lá, faria uma matéria ou não? Tá? Antes de mais nada, se inscreve no canal, tem o botão aí embaixo. Clique em se inscrever, clica no sininho, ativa as notificações, né? Ativa o sininho e dá teu joinha, porque aí o YouTube, sabendo que você gosta dos vídeos, você vai ser notificado dos vídeos novos. A questão é a seguinte: o rapaz estava preso, tá certo? Fazia 8 anos que ele não recebia uma visita. A Globo foi lá, fez uma matéria com apelo, sabe, emocional, não sei o quê, porque ele faz parte de um grupo. Entendeu? Então esse grupo pela Globo é colocado num pedestal e são super-humanos, entendeu? E não foi tocado no assunto dos crimes da pessoa. Um homem que estuprou um menino de 9 anos de idade, matou e ocultou o cadáver, além, tá, de antes já ter abusado de outras crianças. Então aí o que acontece? Muitos, porque houve um levante, houve uma revolta na população, as pessoas disseram que Jesus faria o mesmo com ele. Então hoje nós vamos prestar atenção nisso. Será que Jesus faria isso? Nós já entendemos onde tirar o conhecimento para saber onde Jesus faria. No último episódio, card está aqui em cima, nós sabemos disso. Agora, nós vamos ver então, segundo a Bíblia, o que Jesus faria nessa situação. Agora que a gente sabe como descobrir o que Jesus faria, vamos dar uma olhada na questão em si. O presidiário na matéria foi tratado praticamente como vítima e Jesus colocado como justificativa para essa postura. A imagem que se coloca de Cristo é de alguém que não reage a nenhuma situação. Um Deus que ele é carente, que ele faz tudo aquilo que o ser humano quer. Entenderam? Então, Jesus é um que aceita qualquer coisa. Conhece aquele ditado? Venha como estás. Não é bem assim. A coisa não é bem assim que funciona. Primeiro temos um exemplo claro que quando necessário Jesus agia sim com energia, agia sim com dureza. Tá? Basta ver o caso dos cambistas no templo. Ó. Mateus 21, 12 a 13 fala assim: quando Jesus, entrando no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Perceberam que Jesus não era aquele bonzinho, aquele coelhinho, aquele bonitinho? Jesus, pelo amor de Deus, tá? Não é no sentido pejorativo. Era como um cão, um pastor alemão, um cão de guarda, persegue a justiça. Quando tratado como deve, ótimo, mas se não for, prega-lhe o dente. Jesus também nos mostrou que sim, ele veio para o perdido, veio para perdoar os pecados, mas não compactua com o pecado. Cristo não salvou a mulher adúltera do apedrejamento e falou: vai lá, vai lá, eu já botei o cara lá na tua cama te esperando. Não fez isso. Ele a repreendeu para que ela não pecasse mais, deixou claro. João 8,11, respondeu ela. Jesus perguntou: alguém aí te acusa? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nessa passagem, Jesus mostrou que era a punição ruim e qual é a posição do cristão. O errado vai com aquela patada para destruir a outra pessoa, vai para destruir. O cristão não. O cristão vai e exorta. O cristão vai lá, protege e ensina do pecado. E chama o pecador ao arrependimento. Esse é o cristão, esse é o exemplo que Cristo deu.
Que existem aqueles que, pelo seu orgulho, eram os apedrejadores, não estavam nem aí para a salvação daquela mulher, não estavam nem aí para o bem daquela mulher. Estavam preocupados com outra coisa, estavam preocupados em aparecer, em satisfazer a sua gana de decidirem pela vida de uma mulher que era considerada escória. E Jesus fez o quê? Opa! Quem não tem pecado pode meter o primeiro paralelepípedo na ideia dela. Ele poderia fazer isso, porque ele não tinha pecado. Aí ela veio, pensa que ele falou, Dindinha, coitadinha, vai lá, volta lá a ter o caso com o homem casado, sei lá. Não, ele não passou a mão no pecado. Não falou, coitadinha, meu amor, você foi injustiçada pelos perseguidores, pelos dominadores. Ele veio e agiu como o exemplo que nos serve. Vá e não peques mais. Pregou-lhe o arrependimento. Ele a chamou ao arrependimento. E nós temos muitas passagens na Bíblia que tratam da necessidade de arrependimento. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mateus 9,13 aqui é bárbaro, né? Fala assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, não quero holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Quando pegam essa passagem, eles dão ênfase o que? Não vim chamar justos, mas os pecadores. Aí vem aquela balela, né? O primeiro Gretchen, capítulo 1, versículo 10, que fala assim, venha como estás, que o Senhor te aceita como estás. Não, o evangelho aqui, a ênfase está aos pecadores ao arrependimento. Por isso que o texto crítico, imperfeito, faz de tudo para sacar esse ao arrependimento. Percebem a questão? Diferente do que pregam os mentirosos da teologia da libertação, o verso de Mateus 9,3 não dá ênfase em Cristo ter vindo para os coitadinhos, mas para que os coitadinhos se arrependam, porque os justos não precisam, como se houvessem justos. Todos, até o milionário, ele é um coitado, porque quando chegar perante Deus, se não for da vontade de Deus que ele seja eleito, pregar o evangelho é ir pregar o arrependimento dos pecados, como João Batista, Lucas 3,3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Existe uma diferença clara no perdão dos pecados e a consequência que esse traz para a vida do pecador. Exemplo claro foi o ladrão da cruz. Está lá em Lucas 23, 38 a 43. Esse reconheceu Cristo, confessou seu erro, mostrando arrependimento. Ou seja, eu sou um criminoso, eu sou um podre, ele é perfeito. Aí Jesus o perdoou. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Houve o perdão dos pecados. Cristo falou, fica sossegado, você está salvo. Temos também a história do credor incompassível. Tá? Porque do mesmo jeito que existe o perdão dos pecados, existe a história que trata com dureza. Mostra o Senhor, esse rico, esse homem rico como o Senhor. Ali nós vemos um credor que resolve cobrar seus devedores. O primeiro implora perdão e é perdoado, mas quando sai, encontra um que lhe devia e cobra sem esse ter condição de pagar. E esse, não tendo condição, joga ele na cadeia, o outro. Isso faz com que o senhor dele, que tinha perdoado a dívida dele, fala, não, agora vem cá. Jogou ele aos torturadores, não foi só na cadeia. Tá lá em Mateus 18, 30, 35, se você não acredita no pastor Raul. Notem que essa palavra fala sobre Deus perdoar e fala em Deus ter jogado o homem na prisão. A Bíblia fala em lançar no cárcere. A criança bate no amiguinho, ela se arrepende, mas mesmo assim ela vai pro cantinho da disciplina quando é adepto da Super Nene. Senão é a cinta mesmo que a varinha da disciplina, que é o que a criança merece. Por exemplo, se estacionar num lugar... Uma vez eu conversei com um secretário de trânsito lá da cidade e a gente falando, né, com ele que a filha de um amigo nosso
tava o guincho começando a puxar o carro, chegou, não leva, não leva, que estava estacionado em lugar errado. Que o guincho bateu o pé, chamou até a polícia e guinchou o carro dela e ela foi para tirar o carro, não pôde tirar o carro antes de 48 horas. Por quê? Que isso é um absurdo, não sei o que, meu amigo falou. O secretário falou, então, mas você ter estacionado no lugar errado, o fato de ficar 2 dias com o carro apreendido é a pena pelo erro que você cometeu. Ou seja, ela falou, não, já vou tirar o carro. Então não importava que ela ia tirar o carro. Ela foi punida da mesma forma pelo erro. Então, mesmo arrependido, você fica com a consciência com a consequência do seu erro. Isso é com Deus também. E o Evangelho prega arrependimento. Como eu disse no final do vídeo anterior, o pessoal da rede de TV, eles foram lá e trataram o cara como se ele fosse vítima. Afinal, coitadinho, ninguém vai ver ele em 8 anos. Mas ninguém falou que o que ele fez foi errado. Então, filho, viu? Você está aqui há 8 anos sem receber uma visita porque você estuprou e matou um inocente. Você viu como isso é errado? Você se arrepende? Ninguém foi lá e pregou o arrependimento àquele homem. Aquele homem não demonstrou arrependimento, mas foi feito um teatro em cima dele, daquele cara, como se ele fosse um injustiçado, porque nem a família ia ver ele na cadeia. Será que a família não ia? Porque relatos da tia dele falou que ele era da pior estirpe, que desde cedo não aceitava a repreensão, que fumava maconha, abusava de criança, que eles tentaram de todas as maneiras lidar com ele não quis mudar. Será que depois de 8 anos solitário, a gente sabe como é para um estuprador na cadeia, não é uma coisa que nós desejamos para o maior criminoso do mundo, eu não desejo isso. Será que ele não se arrependeu? Pode ter se arrependido. Mas a questão é como foi apresentada a matéria de TV e os isentões cristãos, os cristãos isentões vieram, Jesus faria isso. Jesus o aceita como ele é. Em lugar nenhum da Bíblia é dito que os pecadores são aceitos como são. Mas é dito que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. O Espírito Santo causa isso em nós. Amém? Então esse foi o Nascido ESC um pouco longo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha para ser notificado dos vídeos novos do canal. Aqui na descrição tem um link, você clica, você tem todas as redes sociais do Nascido, nosso podcast, nossos e-books gratuitos que você recebe no teu e-mail, você clica lá para receber os e-books. Tem o link para o nosso curso de devocional, que era para ser um curso básico, de básico não tem mais nada, tá? Tá um curso muito completo, muito bom, muito legal, tá? E o nosso curso Formação em Teologia, nosso bacharel em Teologia, clica lá que você vai conhecer como estudar a Bíblia, como aplicar, como pregar. É um curso completo de teologia que vai te dar uma base bíblica completa. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.